Ô, Alessandro, seguinte, cara, muito se fala, pelo próprio torcedor também, tá? Que as diretorias dos clubes brasileiros, elas têm uma dificuldade muito grande de definir um perfil pro seu clube. E eu fiz essa pergunta, acho que pro Odair, que veio aqui, né? O Odair veio aqui, acho que ele ficou até meio puto comigo, que ele entendeu errado a pergunta, que ele achou que eu tava falando do perfil dele e não era essa a intenção. O que eu quis perguntar pra ele, e vou tornar a pergunta pra você, que eu acho que é pertinente pelo momento, e já vou emendar em outra. É o seguinte: hoje falta muito critério para gestões no Brasil de clubes de futebol para definir um perfil de um técnico. Por quê? Nós temos um time montado, 22 jogadores até mais, né? Dependendo do plantel. Então nós temos ali perfis de jogadores que são mais ofensivos, outros mais defensivos. Em cima disso, creio eu que se busca um técnico com um perfil que vá de acordo com o que são aqueles jogadores. O quanto isso influenciou nas suas escolhas por treinadores e como você chegou à conclusão de que Mano Menezes naquele momento não era mais interessante e como trazer o Kudê depois das polêmicas que ele sai do Atlético Mineiro principalmente. Por que escolher o Kudê nesse momento? Porque ele foi a melhor opção e como ligar o Kudê aos jogadores que você tem no plantel? Uma pergunta muito importante. Esse é um dilema do futebol brasileiro e dos grandes clubes. Pode olhar, todos eles. Você sai de um treinador de um jeito para outro e o grupo é o mesmo. E o treinador tem que fazer o grupo jogar. Né? E você não tem continuidades, com algumas raras exceções, você consegue ter uma continuidade como o Palmeiras está tendo. Sim. O mesmo treinador e ele montando uma equipe com a sua cara e aquilo... Né? Por quê? Primeiro porque, bom, você precisa ter resultados. O futebol é imediatista brasileiro. Né? E esse sonho, talvez eu tenha vivido ele há algum tempo, de que a gente conseguiria construir uma ideia de jogo perene com um grupo e isso ia dar tudo certo num clube com grande pressão, com uma tradição, uma cultura do futebol brasileiro de resultado imediatista. Eu diria que esse é um desafio para o futebol brasileiro que vai ainda perdurar por algum tempo. Né? Você não consegue, porque quando a pressão bate, dificilmente algum dirigente consegue sustentar aquele modelo, sabendo que ele pode demorar um pouco mais para amadurecer, porque os clubes grandes não resistem. Você consegue fazer isso em clubes... não estou aqui desvalorizando, mas de menor torcida. Perfeito, você consegue fazer isso. Inclusive, só não perde raciocínio. Acho que você é o primeiro dirigente que eu escuto falar isso abertamente. Porque todos rodeiam. Mas eu passei por isso. Eu passei por Aham. isso. E tem que admitir, nós contratamos um treinador que era um treinador disputado pelo Palmeiras, pelo São Paulo, que era o Miguel Ángel Ramírez, um treinador que tinha excelentes referências e ainda tem. Tava voando no Del Valle. Voando no Del Valle. Só que isso com um clube do tamanho do Internacional, com a pressão que existe, você precisa de tempo e precisa de estabilidade. E isso não foi possível, porque os resultados não vieram. Né? Então, e aí você, em determinado momento, busca um perfil de treinador que seja mais generalista, que consegue tomar conta de um vestiário, que consegue estabilizar e consegue, de alguma forma, tirar o melhor daqueles jogadores naquele momento. Que não necessariamente é o perfil daqueles jogadores. E o mas perfil que, inclusive, Perfeito. tu quer pro teu time. Tá. E aí você passa, e bom, às vezes isso encaixa, dá certo, você vai longe, né? Mas às vezes não encaixa. Agora, existe uma discussão que diria assim, teórica até, né? De modelo de jogo existe. Né? Nós iniciamos essa caminhada na gestão do Internacional com uma ideia de modelo de jogo propositivo, né? Que tenha intensidade, né? Que era o modelo que o Kudê em 2020, quando eu era vice de futebol, teve no Internacional. Né? E, bom, tentamos, a partir que também joga num modelo mais desta forma, posicional e tal, que era o Miguel Ángel Ramírez, e não deu certo. Estabilizamos numa discussão também de necessidade no meio do ano de troca, né, com o Diego Aguirre, que é um treinador nesse estilo, que ajusta times, né, e tem a experiência e conhece o Internacional e a estatura, né, que também era necessária. Bom, terminamos o ano, mas terminamos o ano na Sul-Americana, com dificuldades para pontuar mais. E aí
buscamos o Medina, que também era um treinador na Argentina, em ascensão, com modelo de jogo de velocidade, de transição rápida, né? E ali montando, isso ao mesmo tempo montando equipe, contratando jogadores, né? E aí contratando jogadores com o perfil do treinador, porque também é importante. Infelizmente tivemos aí 2 tropeços importantes no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil e ficou insustentável. Bom, aí buscamos o Mano Menezes. De novo, uma solução de estabilidade. Um treinador que tem história, embora não tivesse naquele momento trabalhando em nenhum clube, mas é da aldeia, como costumam dizer, conhece o ambiente, né? E o Mano veio e aí nós crescemos no campeonato. Tínhamos praticamente uma competição a disputar só, que era o Brasileiro, e chegamos no vice-campeonato com um recorde de pontos do Internacional nessa competição. Infelizmente não fomos campeões. Então isso também nos deu, e aí eu me aproveito aqui da pergunta para falar de algo que é importante, planejamento. Você tem uma equipe que faz a pontuação que fez, que vai com um orçamento extremamente modesto comparado às demais equipes do país, de grande porte. E você consegue chegar no vice-campeonato brasileiro, você parte de um planejamento qual é? Vamos manter esta equipe e vamos agregar algumas peças porque nós estamos no caminho certo. E foi isso que a gente fez. E aí, mas deixou para montar o time no meio do ano. Não. Quando nós fomos a buscar contratações para esse ano, nós tínhamos a certeza de que, e a convicção de que aquele grupo, que é basicamente 80% do grupo hoje, 70% do grupo hoje, teria condições, pelas negociações que nós estávamos fazendo, de atletas como Arangues, como falamos aqui Ener Valencia chegando no meio do ano, de sustentar um primeiro semestre, porque vinham de um ano muito bom. Então você sustenta o primeiro semestre, que é fase de grupo, estadual e início do brasileiro. E aí quando você sustenta esse primeiro semestre e chega no meio do ano com 2, 3, 4 grandes contratações na sua equipe, você dá o sprint final e vira campeão. Esse era o planejamento. Então não tem assim, não planejou porque tinha eleição, não tem nada disso. Nós contratamos em janeiro. Contratamos em janeiro esses jogadores. Não saímos desesperados no meio do ano para contratar o Ener Valencia, para contratar o Arangues, para contratar Bruno Henrique e Rocher. E aí que, bom, o primeiro semestre não foi como a gente queria, né? A gente acabou não pontuando no brasileiro e a gente resolve então fazer a mudança, tendo o Kudê, que era o modelo lá no início, que a gente já tinha como um modelo importante, a gente acreditava nesse modelo, né? E também, e não é nenhum demérito aqui ao Mano, o Mano fez um excelente trabalho, o Mano deixou coisas no clube que até hoje são importantes dentro do futebol, né? Mas naquele momento, futebol é resultado, imediatista, né? A gente entendeu que era importante fazer uma mudança para tentar aí, mudar o ambiente e buscar, principalmente numa Libertadores que estávamos classificados, né? E essa classificação foi fruto e mérito da equipe que o Mano trabalhou, né? É importante que se registre isso. Mas ali foi fundamental que a gente virasse a chave e foi o que aconteceu e deu certo. Porque o Kudê, hoje, menos de 3 meses de trabalho, né? Levou o Internacional a ser o 4º melhor time das Américas. E aí, respondendo a pergunta sobre o Kudê, foi assim, nesse histórico, que nos leva, e o Kudê aí sai do Galo, mas eu trabalhei com o Kudê em 2020, eu era o vice de futebol quando ele começou, nós trabalhamos juntos cotidianamente, construímos uma relação muito próxima, né, de trabalho, e é um excelente treinador, uma pessoa sensacional, um ser humano e um conhecedor de futebol, um cara que é um workaholic, um cara que trabalha 24 horas com futebol. Amadureceu muito porque nós abrimos a porta internacional para ele no Brasil, né? Ele acabou saindo no primeiro ciclo, depois foi para a Europa, voltou, foi para o Galo, saiu do Galo, e acho que hoje ele melhorou muito na sua relação com imprensa, com torcida, com ambiente externo, que sempre tem uma interação muito grande, né? E o Brasil é assim, vive isso, vive. E lá no Sul também nós temos uma cobertura muito, como aqui, mas lá, por serem 2 grandes clubes, né? Uma cobertura mais focada nesses 2 grandes clubes. Então a pressão e a resposta e a cobrança é muito grande. E o Kudê
apresenta essa condição, né? E a gente está muito satisfeito com o trabalho dele aí e acreditando que é possível a permanência dele e, portanto, também a manutenção de algo que faz com que a equipe jogue num modelo muito intenso, que faz da questão física uma arma importante, mas também da qualidade técnica de jogar, tanto em casa quanto fora. Nossa equipe, mesmo nos resultados ruins que tivemos, não deixa de produzir mais do que 15, 16 situações de gols por jogo, né? Então isso é uma produção muito boa para uma equipe de futebol, e a gente vai ajustando com jogadores que chegaram no elenco e outros que vão chegar, e para que isso possa dar resultado, e aí sim, né, ter um trabalho de um pouco mais de médio prazo, para que os jogadores sejam os jogadores que adaptam-se melhor àquilo que é a ideia do treinador. Porque se você não joga com extrema, você entrega extrema, você vai ter que adaptar. Se você joga com 2 atacantes e só tem um, você vai ter que adaptar. Então são modelos diferentes. E esses modelos diferentes, ao mesmo tempo que fornecem alternativas para os treinadores de mudança tática durante um jogo, eles precisam estar encaixados com a ideia de jogo. Senão você perde a força que o treinador tem de fazer o time jogar, ou ao contrário, você perde a força de grandes jogadores na sua equipe que acabam começando a desempenhar menos porque não se encaixam com o modelo do treinador. Porque o Mano, pelo menos o Mano eu conheço bem também, história no Corinthians e tal, eu gosto do Mano pra caramba, essa é a verdade. É claro que o treinador tem alto, tem baixo, e o Mano não é diferente disso. E o Mano, diferente do Kudê, acho que o Kudê ele não é o cara que joga com pontas mesmo, né? Geralmente ele não é o cara que gosta de jogar com esses... Pois então, veja bem, só pra te... Como é que ele monta o Internacional? Ele monta o Internacional com o Maurício, que não é ponta, pela direita, entrando para dentro. E o Maurício se destacou muito, tem se destacado muito nessa posição. Ele encosta o Alan Patrick como um segundo atacante junto com o Ener Valencia, numa posição que alguns duvidavam que o Alan fosse jogar, e ele está fazendo uma grande temporada nessa posição. Na minha opinião, um dos maiores jogadores de atividade no Brasil hoje. E ele puxa o Wanderson, que era um extrema, para compor como quase um terceiro volante. E hoje o Wanderson cresceu demais nesse jogo, de voltar compondo o meio campo e sendo uma arma importante quando a transição acontece. Então, e os jogadores cresceram neste modelo. Isso são exemplos de como um treinador consegue fazer com que jogadores que estão acostumados talvez a jogar em posições diferentes dessa, né, consigam se adaptar bem e numa dinâmica e numa mecânica de jogo renderem mais. Então você tem hoje um Maurício convocado para a seleção olímpica, você tem um Johnny, né, convocado para a seleção americana, você tem um Wanderson crescendo de produção, você tem um Arangues fazendo o time jogar, você tem um Alan Patrick com uma dinâmica e uma qualidade técnica, né, pifando e fazendo gols, e você tem um Ener Valencia que é um finalizador. Então você tem isso do meio para frente, né, o primeiro passo está bem dado. O que precisa é a gente buscar reforçar alternativas a esses jogadores para que um calendário, né, denso como é o calendário brasileiro, possa ter alternativas para suportar aí sim mais de uma competição e poder dar aí uma estabilidade mais acima nas tabelas e poder ir mais longe.